Olá, povo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo por aí? Pessoal, então, nós começamos, né, viram que deu uma mudadinha aí no Moodle, né? Nós vamos ter acesso, os professores terão acesso ao antigo para acessar as atividades que vocês haviam postado lá, mas todas as atividades agora, mesmo que sejam as atrasadas, tá? Vocês deverão postar nesse Moodle novo, então, certo? Quem já havia postado, não precisa postar de novo, tá? A gente pega as coisas lá do Moodle antigo, então, beleza? Então, mas quem não postou, mesmo que seja atrasado, agora posta aí, nesse formato novo, que daí a gente organiza, tá bom? Que mais que eu tenho para falar? Deixa eu pensar aqui. Bom, então essa semana, hoje e amanhã a gente termina a disciplina, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre as leis da termodinâmica e amanhã eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito de eletricidade, né? Que é uma pincelada básica, então, mas são os conceitos principais aí de eletricidade, tá? E aí eu vou, hoje vocês têm uma listinha aí para vocês postarem também até semana que vem, e amanhã, obviamente, né, como é conteúdo novo, também vou fazer uma outra listinha, mas é bem tranquilo, assim, são exercícios bem fáceis de fazer, e aí na segunda-feira da semana que vem a gente faz a revisão para a prova daí, certo? Então, bem sossegado, é bem tranquilo esse último conteúdo aqui. Esse da lei da termodinâmica também não tem nada de muito elaborado, é só uma questão de interpretação de máquinas térmicas, enfim. E aí eu postei lá no Moodle de vocês, vocês têm lá, acho que é o mapa, deixa eu organizar aqui, é o mapa 13, 14, 15, né? Então, deixa eu só editar aqui, porque tá o mapa 13 ainda que eu não mudei lá, porque depois da G1 foi alterado, né? Algumas coisas aí, daí ficou o mapa com o nome trocado. Deixa eu só organizar lá. Então, da mesma forma, tá, gente, que ficava das outras vezes, vocês precisam entrar no Moodle, né, para organizar a presença de vocês aí, tá? Mas bem sossegado. Moodle continua com as mesmas características, eles só deram uma mudada aí para poder comportar melhor, né, e parar com esse vai e vem, pelo menos é o que eles estão tentando fazer, tá? Bom, gente, então hoje a aula eu vou começar, né, porque daí para a gente poder terminar ali no nosso tempo, né, aí o pessoal que vai entrando aí, depois eu vou dando permissão. Então, vamos lá. Hoje, especificamente, a gente vai falar da primeira e da segunda lei da termodinâmica, tá? Então, o que significa termodinâmica? O que significa a gente ter essas leis, né? Falar das leis da termodinâmica. Na última aula, nós comentamos um pouquinho e falamos a respeito dos gases, né? Então, a aula da semana passada, a gente falou um pouco sobre as transformações gasosas, né? Então, nesses gases aqui, o que a gente tinha lá? A gente tinha 3 tipos de transformações mais específicas, né? Nós tínhamos uma isotérmica, né? Isotérmica. Nós tínhamos uma isobárica. E nós tínhamos uma isométrica. Né? Então, essas 3 transformações aqui determinavam as nossas 3 transformações gasosas, né? Onde se mantinha constante a temperatura, constante a pressão e constante o volume, tá? Então, essas eram as nossas principais transformações lá. E aí, a gente tinha a equação geral dos gases, né?
Se nós temos a pressão e o volume no estado 1 pela temperatura no estado 2, se esse gás sofrer uma transformação térmica, né, aliás, uma transformação gasosa, ele passa a ter uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2, né? Então, o que significa isso? Que se eu pegar esse gás, ele tem que manter, né? Isso daqui é igual sempre a uma constante, né? Ou seja, a constante geral dos gases. E falando em relações a constantes gerais dos gases, o que a gente tinha ainda? A equação de Clapeyron, né? Nós tínhamos a pressão e o volume, tinha que ser igual ao número de mols, vezes a constante termodinâmica, né? E vezes a variação da temperatura, tá? E lembrando que esse número de mols sempre era a relação entre quem? A massa em gramas dessa substância e a massa molecular dela, né? Então, era Mzinho por Mzão, tá? E esse R aqui assumia dois valores específicos, né? Mais especificamente, digamos assim, 0,082, né? E 8,31, certo? Aqui, se a nossa pressão estiver em atmosfera, e aqui, se a nossa pressão estiver em Pascal. Né? Então, essas eram as nossas condições lá e algumas coisas que a gente viu, então, na última aula, e vocês tinham que fazer lá os exercícios, tá? Hoje, o que a gente vai trabalhar, então? Tá? Então, dentro da primeira e da segunda lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, ela se relaciona com a variação, tá? A variação da energia interna. Então, agora, além da pressão, do volume e da temperatura, então, nós vamos ter mais uma unidade, né, que vai ser a nossa energia interna. Essa energia interna do gás, nós vamos chamar de ΔU, certo? Então, esse nosso ΔU vai ser essa variação da energia interna que a gente vai ter aqui como princípio de variação de um determinado gás. Além dessa variação da energia interna, então, agora, o que mais que nós vamos ter? Se a gente tem essa variação da energia interna aí, a segunda lei da termodinâmica, ela se refere às máquinas térmicas, tá? Então, a segunda lei, ela diz respeito a quem? Não existe uma máquina térmica que opere em ciclos e tenha 100% do seu rendimento transformado em calor, tá? Ou que tenha 100% de rendimento, tá? Então, ela vai falar, na verdade, do rendimento das máquinas térmicas, tá? Então, se eu falar do rendimento de máquinas térmicas, essas máquinas térmicas aqui são máquinas que a gente diz que operam em ciclos, tá? O que significa uma máquina operando em ciclos? Significa que ela vai ter, por exemplo, uma caldeira, né? Ela queima combustível, você tem a queima do combustível, ou geralmente de lenha, enfim, né, num determinado combustível para que haja aquecimento, e essa queima vai ocorrer o quê? Vai aquecer essa água e ela vai ficar operando em ciclos, né? Vocês vão ver que depois a gente tem alguns ciclos, e o principal deles é o ciclo de Carnot, tá? Então, o ciclo de Carnot é um dos principais ciclos que a gente tem ali da operação das máquinas térmicas, tá? E mesmo que eu tenha uma máquina térmica muito específica, por exemplo, construída excepcionalmente para trabalhar em ciclos de calor, mesmo assim ela não vai ter 100% de rendimento, tá? Então, a segunda lei se refere ao rendimento de uma máquina, principalmente máquinas térmicas. O que significam máquinas térmicas? Máquinas que se utilizam de calor para fazer essa variação, essa realização de trabalho, né? Você tem uma transformação gasosa, você usa o calor para que haja essa realização de trabalho, tá? Então, o que isso tem a ver, por exemplo, com a física, né? Então, toda vez que você precisar queimar uma determinada quantidade de energia, você vai ter esta variação de energia, vai fazer a tua variação ou a tua dependência do trabalho, tá? Então, é isso que a gente vai relacionar agora dentro da termodinâmica. Lembrando sempre que a termodinâmica é uma das principais funções, digamos assim, né,
da física. Durante muito tempo, eles achavam que já haviam descoberto tudo que podia dentro da termodinâmica. E aí eles começaram a estudar mais a fundo a questão dos gases, das moléculas, e aí surgiram, então, a física quântica, por exemplo, ela surgiu especificamente, né, mais do estudo da termodinâmica, né, da teoria cinética desses gases aí, e da forma como havia esse comportamento molecular, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque daí vai ficar mais fácil de vocês verem, utilizando a apresentação, tá? Esses slides que eu vou compartilhar com vocês é o material de apoio que vocês têm lá no Moodle, certo? Então, depois vocês podem utilizar esse material de apoio, que está lá, então, no Moodle, vocês podem utilizar lá, não precisa copiar nada do que está aqui, tá? Eu só vou ficar observando também, porque tem mais gente para entrar aí, né? Daí, depois, antes de acabar a aula, eu faço uma chamada aí, tá? Então, vamos pensar nessa primeira animaçãozinha que vocês têm aí, ó. Então, se a gente estiver falando de transformações gasosas, né, de máquinas térmicas, o primeiro princípio de máquina térmica, né, ou as primeiras máquinas térmicas que foram construídas, as primeiras locomotivas, por exemplo, tinham esse princípio, né, de uma caldeira, certo? Uma caldeira com água, essa água era aquecida, e o aquecimento dessa água tornava o líquido em vapor, e esse vapor aqui preso, então, numa esfera como essa daqui, ele tende a criar uma quantidade de energia muito grande aqui dentro, né? Então, esse vapor, ele tende a escapar, porque as moléculas, lembram que a gente viu lá a quantidade de moléculas de um gás, elas estão muito afastadas umas das outras. E esse afastamento faz com que ela tente fugir do recipiente, né? Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram como se fossem duas válvulas aí, ó, né, viradas as duas no mesmo sentido, e aí o que que acontece? Você tem a propulsão desse gás, e a propulsão desse gás fazia com que essa bola girasse em torno de um eixo, né? Depois, mais tarde, claro, eles não fizeram mais uma bola como essa, mas colocaram ventoinhas, né? E aí o gás batia numa era emitido, né? E ele batia nessas ventoinhas e acabava fazendo com que ela girasse, que é praticamente o mesmo princípio hoje que a gente tem, por exemplo, da queda da água numa usina hidrelétrica, né? Você coloca lá dentro da turbina, o que que é a turbina? Você tem grandes hélices, essas hélices giram, né? De acordo com a queda da água, você tem a transformação de energia. Então, as primeiras locomotivas a vapor, as primeiras máquinas a vapor tinham exatamente esse mesmo formato, né? Então, eles foram aprimorando essas máquinas, e aí a gente teve, então, essa parte da termodinâmica, e o estudo desse tipo de máquina térmica permitiu, então, chegar às conclusões da primeira e da segunda lei da termodinâmica, né? Então, vamos lá, como é que se dava essa lei? Do que se trata a ciência, né, que estuda essa parte da termodinâmica? Então, na verdade, é o estudo do calor, né, das características desses sistemas, utilizando o calor, e das propriedades desses fluidos termodinâmicos, tá? O que que são esses fluidos termodinâmicos? Ó, vejam que aqui tem um outro princípio bem básico, né? Se eu pegar deixa eu voltar aqui. Se eu pegar esse princípio básico aqui, ó, o que que acontece, né? Nós temos um pistão. Olha, é como se eu acoplasse aqui um determinado mecanismo, né? Aqui eu tenho polias dentadas, né? E essas polias dentadas, então, fazem com que esse pistão, que também tem, né, dentado aqui, digamos assim, deixa eu só ver que eu acho que tem alguém aqui para entrar. Vinícius, muito bem. Então, continuando, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho essa figura aqui, ó, tá? Só para ficar melhor da gente ver lá na animação. Tá? Aqui, que vai ficar mais fácil de nós vermos aqui, né? Então, vamos pensar assim, ó. Essas características, né, de calor, de trabalho, de transformação, ó, o que que nós temos aqui? Tem um pistão, né, que tem um eixo dentado, e ele é dentado também com essa poliazinha aqui, que liga essas hélices.
o que que acontece aqui, né? Você sobe, você aquece o sistema, esse pistão sobe e faz com que essa polia gire, né? Claro que aqui é um exemplo bem simples, né? Você podia fazer com que ela subisse num sentido e voltasse no outro, né? Com uma correia, por exemplo, etc, tá? Mas isso não vem ao caso. É só para mostrar para vocês que aí, ó, o que que acontece aqui, esse fluido, esse calor gerado aqui, né, a gente chama sempre de fluido termodinâmico. Então, esse fluido, claro que aqui vai ter um escapamento, né, ó, para que isso daqui não exploda, né, isso é meio que óbvio, e aí você tem esse fluido termodinâmico que faz o quê? Que faz uma variação de energia interna do sistema, e essa variação de energia interna que pode acontecer pela variação, pelo trabalho realizado, né, e pela variação de pressão, de volume, de temperatura, enfim, né, cada sistema vai ter as suas características. E aí você tem a realização de uma máquina térmica, de um determinado trabalho, utilizando esses fluidos termodinâmicos, tá? Aqui são alguns principais pesquisadores dentro da termodinâmica, né, Sadi Carnot. Então, esse carinha aqui foi o que fez as máquinas térmicas de maior rendimento, por isso que a gente tem, depois a gente vai ver, como eu falei antes, né, o ciclo de Carnot, tá? James Joule, ou Joule, tá? Ou Joule, esse carinha aqui é o que deu o nome à energia, então, todas as formas de energia e trabalho são medidas em Joule, né, em Joule ou Joule, tanto faz. Clapeyron, Emily Clapeyron, que foi aquele carinha que determinou a constante geral dos gases, que a gente viu a aula passada. Rudolf Clausius, tá, também foi um cara que estudou muito dentro da parte de transformações gasosas, termodinâmica, e William Thomson, Lord Kelvin, na verdade, né, tanto é que Kelvin, por exemplo, estabeleceu as relações de temperatura, né, dentro das escalas termométricas, e ele foi um dos caras que, hoje, por exemplo, dentro das teorias gasosas, né, de termodinâmica, a gente tem que obrigatoriamente usar a temperatura no sistema internacional, né? Tanto é que a temperatura para todos esses sistemas, ela é dada em Kelvin, tá? Então, quais foram as principais contribuições aí de James Joule? Então, na verdade, aquilo que ele trabalha, que eu já falei, que todas essas formas de energia tem essa de energia e trabalho, tem Joule, né, ou Joule como a unidade de medida, então foi ele quem fez os primeiros experimentos e relacionou o trabalho mecânico com eletricidade e calor, né, que a gente podia definir, fazer a parte energética utilizando alguma coisa, por exemplo, uma máquina térmica, né, podia gerar uma determinada quantidade de calor, mas ela também podia ter uma relação com sistemas elétricos, tá? Então, foi ele quem primeiro determinou esse trabalho mecânico, a questão de eletricidade e a questão de calor. Tanto é que ele definiu para a corrente elétrica, e a gente vai ver isso na próxima aula, amanhã, né, dentro de corrente elétrica, que a potência dissipada num determinado fio que passa a corrente, por exemplo, quando a gente queima alguma coisa, né, quando essas coisas aquecem, né, quando você tem um curto-circuito, alguma coisa assim, hoje à tarde, por exemplo, né, eu queimei meu secador de cabelo porque liguei no 220, né, meu secador era 110 e não me toquei disso, certo? Quer dizer, existe esse efeito Joule, né, o efeito Joule. Quem que é o meu efeito Joule? É a potência dissipada, tá? Ou seja, se você tiver uma resistência, né, no caso específico do meu secador de cabelo, essa resistência aqui funciona como uma corrente I ao quadrado. Se eu tenho um I ao quadrado, uma resistência relativa a 110, eu não posso ligar ela no 220, né, porque a quantidade de corrente que vai passar aí é muito maior do que essa resistência suporta, então ela queima, né? Se eu pegar uma potência, um aparelho 220 e ligar no 110, o que que acontece? A corrente é menor e ele vai funcionar, mas não vai queimar, né? Ele pode não funcionar direito porque ele não tem potência suficiente, mas ele não queima, né? Se você pegar um 220 e ligar no 110, ele não vai queimar. Mas se você pegar um 110 e ligar no 220, obviamente você tem um efeito Joule muito efetivo, né? E aí você queima esse aparelho, tá? Que foi o que aconteceu com a minha cabeça loira hoje à tarde, tá? Mas enfim, né, foi sem querer.
não tive essa, né? Porque eu tinha na mesma tomada as duas coisas e liguei no 220, né? Sem me tocar da condição. O que mais nós temos aqui, ó? O equivalente mecânico, né? Foi. Professora, eu estava conversando com o professor Flávio, ele me ligou, perdi algo muito importante ou dá para tocar o barco? Não, bem tranquilo. Tá, tranquilo. Tá? Então, agora, o que nós temos aqui, ó? Essa parte do equivalente mecânico do Joule, então, esse equivalente mecânico significa o quê? Que são as relações, né, entre a unidade de medida de caloria, né, e de Joule, tá? Então, uma caloria, que é o que a gente mede lá nos sistemas de mecânica, nos sistemas de comida, por exemplo, né, ela tem uma equivalência com essa energia mecânica, né? Então, uma caloria significa 4,18 joules, tá? E dentro desse equivalente mecânico, então, dessa lei da conservação de energia, é que a gente vai trabalhar depois a primeira lei da termodinâmica, né? Mais uma coisa que ele estudou, então, foi o efeito Joule-Thomson, que fala da expansão realizada, né, pelo trabalho externo de um gás, tá? Isso aqui é uma outra questão, certo? Então, vejam bem, ó, o principal cara que trabalhou com esses equivalentes mecânicos e para as definições das leis da termodinâmica foi James Joule, tá? Então, ele foi quem determinou o surgimento dessa nova disciplina, então, chamada termodinâmica, que faz a relação entre trabalho, calor e energia, tá? Então, vamos pensar assim, ó, o que acontece com a primeira lei da termodinâmica? Quem que é essa variação de energia interna quando a gente fala de termodinâmica, né? Então, é preciso compreender todas as características do sistema, tá? E os caminhos que o calor percorre. O que isso significa? Vamos pensar assim. Se você tiver uma certa massa gasosa, vamos pensar num gás preso, tá? Aqui, ó, nesse negócio vermelhinho aqui, você tem um recipiente e esse gás fica preso no recipiente, tá? E aí você coloca uns pesos aqui e aqui você coloca um êmbolo, tá? O que é um êmbolo? É como se fosse um sistema de fechamento, né? Uma borracha aqui bem distribuída, né? E pode ser um metal, como uma borrachinha do lado, para que você possa vedar, tá? Então, esse êmbolo, ele pode ser removível, né? Ele sobe e desce aqui, de acordo com essa expansão gasosa que você tem aqui. Então, você coloca uns pesos e deixa esse gás preso aqui dentro, tá? Nós temos a condição, o quê? Do sistema delimitado, sistema gasoso que está aqui dentro, né? Então, você tem uma certa massa gasosa, você vai ter uma fronteira aqui, ou seja, um sistema de separação entre um meio de separação entre esse sistema gasoso e a vizinhança, tá? O que eu tenho que entender? O que é cada sistema? Então, isso daqui, vai ser o meu sistema fechado, tá? Então, eu chamo isso aqui de um sistema fechado. E quando eu digo que esse sistema é um sistema fechado, significa o quê? Que ele não permite a troca de gás com o meio. Então, esse gás vai ficar aqui dentro e ele não sai, tá? Então, ele está isolado aqui, ó. Então, meu sistema fechado, ele está exatamente aqui preso e ele não permite a troca gasosa com a vizinhança, tá? Quem vai ser o meu foco? Qual é a diferença entre um sistema fechado e um sistema isolado, tá? Quando eu falo num sistema fechado, eu não troco gás, esse gás não sai nem entra nada aqui, tá? Mas eu permito que haja, por exemplo, aqui, ó, se essas paredes não forem termicamente isoladas, eu permito que esse gás consiga trocar calor. Eu não troco massa gasosa, mas eu consigo trocar temperatura, por exemplo, né? Calor, no caso, né? Essa temperatura aqui, ela pode variar. Se aqui fora estiver muito gelado e aqui dentro muito quente, e isso daqui não for termicamente vedado, vai haver uma troca de calor. Esse gás não sai daqui, mas há uma troca de calor. Então, isso é um sistema fechado. Um sistema isolado, gente, é como se daí essas paredes aqui, ó, fossem vedadas termicamente, tá? Então, se essas paredes forem exatamente térmicas, impedem essa troca aqui, esse sistema vai ser isolado, ou seja, eu não troco nem massa, tá? E nem energia. Então, sistema fechado,
não troca massa, mas troca energia. Sistema isolado, não troca nem massa e nem energia, tá? Então, isso aqui é um sistema e isso daqui é a vizinhança do meu sistema, tá? Esses conceitos vocês têm que saber para a gente poder fazer essas transformações agora aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Até a aula passada, a gente tinha 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Agora, a gente vai ter pressão, volume, temperatura e energia, tá? Então, energia interna, ó, esse meu U vai ser a minha energia. Então, agora eu tenho essas 4 variáveis. Se eu fizer uma transformação gasosa, essas 4 variáveis aqui podem ter mudanças, tá? Lembram que nas transformações gasosas a gente podia ter as 3, né, variando, ou 2 variando e uma constante. Aqui vai ficar da mesma forma, só que agora a gente vai ter 4, então essa energia aqui pode ou não variar, tá? Dependendo das minhas outras variáveis aí do sistema. Então, vamos pensar assim, ó, se eu tenho um gás aqui, ó, aqui eu tenho um êmbolo, né, e um gás aqui num sistema fechado, tá, gente? Não isolado, um sistema fechado. Aí eu vou aquecer esse gás. Então, eu vou fornecer calor, ó, esse Q, lembram lá? Esse Q é calor. Então, eu forneço calor ao sistema, o que que acontece? Ó, esse êmbolo começa a subir, tá? Se esse êmbolo sobe, significa que eu variei o volume, né, aumentei o volume, porque eu aumentei a minha temperatura, ó. Então, se eu aqueci isso daqui, ó, esse gás realizou trabalho. Esse W para nós agora vai simbolizar trabalho, tá? Deixa eu ver aqui que deve ter entrado mais alguém. Permitir que o Matheus entre aí, beleza? Então, vejam bem, ó, eu tenho essa realização de trabalho, tá? Então, eu tenho uma variável de estado, forneci calor para ela, e aqui houve que eu sei, né, o que eu posso olhar para essa figura e já dizer com certeza, é que houve um aumento de volume, né, e houve um aumento de temperatura, tá? Eu não sei se a pressão variou ou não, porque eu não tenho nada me dizendo isso aqui, mas eu forneci calor, então eu sei que a temperatura aumentou, e a temperatura aumentando, eu sei que o meu trabalho, o meu volume também aumentou aqui, ó. O que pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido que a minha pressão tenha permanecido constante, eu não sei disso, tá? Ou tenha variado também. Mas eu sei que se o volume aumentou, esse gás realizou trabalho, tá? Esse W aqui a gente vai indicar como sendo trabalho. Então, vejam, quais são os meus caminhos descritos pelo sistema, tá? Então, eu posso ter agora, antes a gente tinha 3 transformações, tá? Agora a gente vai ter 4 transformações. Então, a isotérmica, que a temperatura é invariável, né? Ou seja, a temperatura constante. A isobárica, que a pressão é constante. E o isovolumétrico, o isométrico, que o volume é constante. O que que vai acontecer agora? Nós vamos acrescentar a energia. Então, se nós acrescentamos a energia, vai haver agora um processo adiabático. Quem que é o meu processo adiabático? A troca da energia interna, né? Não haverá troca de calor com a vizinhança. Então, o ΔU, tá? A variação dessa energia interna aqui é nula, tá? Então, olhem, isotérmico, temperatura constante, isobárico, pressão constante, isométrico, volume constante, adiabático, energia interna constante, tá? Então, esses podem ser os 4 processos que um gás pode sofrer, certo? É como se a gente imaginasse assim, vamos pensar no processo dessa variação de energia interna, porque as outras 3 a gente já fez na última aula. Então, vamos pensar, o que é essa energia interna, gente? É a quantidade, desculpe, de energia que eu tenho num determinado sistema. Então, se esse sistema for um sistema fechado, ele vai fazer a troca com o meio. Vamos pensar que o nosso sistema fechado seja uma carteira, tá? Vamos pensar ali na carteira do João. Então, o João saiu de casa com 100 reais, tá? Aí ele recebeu 30 reais durante o dia, mas ele pagou 40 reais durante o dia. Quanto foi o total em sua carteira, o total que variou durante o dia? Então, vejam bem, ele saiu de casa com 100 reais, ele recebeu 30,
e pagou 40. Qual que foi a variação da carteira dele? Isso seria o mesmo que a gente fizesse a variação, aí o equivalente da variação da energia interna do sistema. Então, vamos pensar, foi o dinheiro que ele tinha no final, né, menos o dinheiro que ele tinha no inicial. Ou seja, ele ganhou 100, ele saiu com 100, recebeu 30 e gastou 40. Menos 100. Por que menos 100? Menos 100 ele já tinha. Isso daqui dentro da carteira dele não fez diferença nenhuma se a gente pensar na questão da energia interna. Então, a variação da energia dele, a variação da sua carteira foi de menos 10, ó. Então, foi negativo 10, quer dizer o quê, ó? Que ele pagou muito mais do que ele recebeu. Ele conseguiu pagar mais, por quê? Porque ele já tinha 100 reais, tá? Mas a variação do sistema dele, a variação durante o dia dele, foi de menos 10. É isso que acontece no sistema termodinâmico, né? Então, vejam bem, ó, o total em sua carteira variou menos 10, ou seja, diminuiu 10. Agora, amanhã, quando ele for sair de casa, a variação da energia interna dele vai ser referida em cima de 90 reais e não mais de 100, tá? Então, quando a gente faz essa variação, a gente tem que tomar cuidado que a gente nunca leva em consideração o que a gente já tinha, mas só aquilo que entrou e aquilo que saiu, certo? Então, a nossa variação de energia interna no sistema vai ser isso, nós vamos cuidar aquilo que a gente perde de energia e aquilo que a gente recebe de energia, tá? Então, isso vai ser a nossa variação de energia interna. Então, vejam, o que é essa tal de energia interna, então? É a soma das energias cinéticas médias de todas as suas moléculas. Ela vai estar diretamente associada à temperatura, por quê? Porque se eu aumento a temperatura, aumenta a energia interna. Se eu diminuo a temperatura, diminui a energia interna, tá? E quando um sistema recebe calor, então ele fornece um aumento dessa energia interna. Automaticamente, se eu perder calor, eu tenho uma diminuição desse ΔU, dessa energia interna, tá? Então, vejam bem, ó, sempre a variação da energia está relacionada com a temperatura e com a quantidade de calor. Se eu aumentar a temperatura, significa que ele recebeu calor, então aumenta a energia interna. Se eu diminuo a temperatura, significa que eu perdi calor, então eu vou diminuir a variação da energia interna, tá? Então, sempre esse ΔU está associado à temperatura. Então, vamos pensar assim, se eu tiver um gás, tá? Quem que é a minha variação de energia interna? Se eu pegar um gás aqui, eu fornecer calor para esse gás, então a quantidade de calor menos o trabalho, tá? Se o meu trabalho for zero, então a minha variação de energia interna também vai ser zero, tá? Então, olhem aqui, ó. Quando a gente fornece calor, lembram que a quantidade de calor é o que macete, ó? A massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O que vai acontecer, então? Aquilo que eu falei agora há pouco, ó. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Se a variação de temperatura for zero, o ΔU vai ser zero. Se a variação de temperatura for maior que zero, ou seja, se eu aumentar a temperatura, aumenta a variação da energia interna. Se eu diminuir a temperatura, diminui a variação da energia interna, tá? Então, a minha variação de energia interna está ligada a quem? A variação de temperatura. Toda vez que houver uma variação de temperatura, haverá uma variação de energia interna, tá? Então, aqui, ó, certo? ΔT igual a zero, ΔU igual a zero. Então, energia interna não varia. ΔT maior que zero, ΔU maior que zero. Energia interna aumenta. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. ΔT menor que zero, ΔU menor que zero. Diminuiu a temperatura, diminuiu a variação da energia interna, tá? Então, essa é a variação da energia interna. O que significa você fazer o trabalho em um sistema, tá? Então, o trabalho em um sistema vai ocorrer de duas formas, positivo e negativo. O trabalho positivo é aquele em que o gás realiza o trabalho. Então, o gás realiza uma expansão, tá? Um sistema negativo, um trabalho negativo, é quando o trabalho é realizado sobre o gás, ou seja, o gás sofre trabalho, tá? Então, olhem, quando há uma expansão, é o gás quem está expandindo, então o gás realiza trabalho. Quando há uma compressão,
o trabalho está sendo feito em cima do gás, ou sobre o gás, aí o gás sofre trabalho, tá? Então, é como se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse esse êmbolo aqui, né, vamos pensar nesse êmbolo aqui, ó, nessa posição pontilhadinha aqui, o gás vai fazer uma força, ó, e, por exemplo, por aumento de temperatura, e vai deslocar esse êmbolo para cá. Então, vejam, ó, quem foi que deslocou o êmbolo? O gás. Então, aqui o gás realizou o trabalho, tá? Então, significa que a minha variação de energia interna vai ser a quantidade de calor que eu forneci a esse sistema, menos o trabalho que ele mesmo realizou, tá? Então, o meu ΔU, ó, vai ser quem? É o meu trabalho, lá da primeira prova, né? Trabalho é quem? Força vezes distância, né? O trabalho é uma foda constante, né? Então, o trabalho é sempre uma força vezes uma distância, tá? Aqui eu posso dizer também que o trabalho pode ser a pressão, né? Ó, a pressão pela variação de volume, tá? Esse PR aqui é pressão, e esse ΔV é variação de volume, tá? Então, eu posso dizer dessa forma também, ó. O trabalho pode ser a força vezes a distância ou o deslocamento, mas ele também pode ser a pressão vezes a variação do volume, porque aqui, ó, no gás especificamente, temos uma variação de volume, tá? Então, vejam, ó, quando o gás realiza esse trabalho vai ser positivo, tá? Agora, vejam, ó, se eu tiver aqui, então, vejam, ó, se eu tiver uma variação positiva de volume, tá? Então, o trabalho foi feito pelo gás, ó. O gás realizou o trabalho e esse trabalho é positivo. Se eu tiver uma compressão, significa o quê? Que eu vou ter uma diminuição de volume, o trabalho é feito sobre o gás. Então, foi o sistema de fora, foi o meio quem realizou o trabalho. Se não há variação de volume, não há realização de trabalho, tá? Então, o trabalho de um gás, ele é medido quando há uma variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem realização de trabalho, tá? Se o volume diminui, foi um trabalho negativo, então o gás sofreu trabalho. Se o volume aumenta, foi um trabalho positivo, então o gás realizou o trabalho, tá? Então, nesses slides aqui, a gente, vocês têm índice, tá? Isso aqui é bem importante que depois vocês tenham aí para saber essas teorias aí do sistema. Bom, agora que a gente já sabe o que é o trabalho e como é que ele acontece, o que é variação de energia interna e como é que ela acontece, a gente consegue definir a primeira lei da termodinâmica, tá? Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica tem a relação entre o trabalho e a energia. Então, vamos pensar assim, ó, se um sistema recebe calor, tá? Parte desse calor pode ser utilizado para realizar trabalho, e parte desse calor pode ser utilizado para fazer essa variação da energia interna. Então, o que me diz a primeira lei da termodinâmica? Olhem aqui, ó. A primeira lei da termodinâmica me diz assim, ó, que a variação da energia interna, tá, esse ΔU, vai ser igual à quantidade de calor que esse gás recebeu, menos o trabalho que ele realizou, tá? Esse W, para agora, nós podemos simbolizar como trabalho. Então, imaginem que isso daqui seja o meu gás, ó, tá? Então, esse gás tem uma variação de energia interna, ok? O que acontece, ó? Se ele recebe calor, tá? Ele vai realizar um trabalho, e o trabalho que ele realizou, tá? Aqui, opa, o trabalho que ele realizou, ó, tá? Menos, né? A quantidade de calor que ele recebeu, menos o trabalho que ele realizou, vai dar essa variação da energia interna desse sistema, tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, ó. A variação da energia interna está diretamente ligada ao trabalho, certo? Então, depende de quanto calor eu tenho utilizado aqui, ó. Se eu der mais calor a ele, ó, se eu der calor para o sistema, então ele vai realizar uma expansão, tá? Então, o trabalho é positivo, ó. Se eu retirar calor do sistema, esse trabalho vai ser negativo, ó. Então, a variação de energia interna também vai ser negativa, tá? Então, é só cuidar sempre esse sinalzinho aqui, ó. Porque esse trabalho, ele pode ser positivo e também pode ser negativo.
essa variação, esse Q aqui, ó, a quantidade de calor também pode ser positiva e negativa. Se eu ceder calor para o meio, se eu perco o calor, ou cedo o calor para o meio, que é a mesma coisa, esse meu Q vai ser negativo, tá? Se o gás recebe trabalho, então esse trabalho aqui também vai ser negativo. Aí vocês têm que cuidar os sinais aqui na hora de jogar na equação, tá? Então, vamos lá, sistema fechado, né? O que acontece aqui, ó? Se eu comprimir, ó, se ele sofrer uma compressão, olha aqui, ó, eu forneci calor, né? Eu tinha um estado 1 aqui, ó, uma energia interna 1, eu forneci calor para esse sistema. Bom, se eu forneci calor, eu aumentei a temperatura. Então, o meu ΔQ, né, o meu Q vai ser positivo, porque eu forneci calor. E o gás realizou o trabalho, ó. Então, o trabalho é positivo, olha aqui, ó. Se o gás realiza o trabalho, a energia sai do sistema. Se o gás recebe trabalho, a energia entra no sistema. Se você fornece calor, significa que o calor entra no sistema. Se você retira calor, o calor sai do sistema, tá? Então, o sistema é isso aqui, ó. Então, a primeira lei me diz que também, então, ó, se eu tinha aqui ΔU, era Q menos trabalho, a minha quantidade de calor também pode ser o trabalho mais o ΔU. É só uma questão de organizar a equação, ó, de quem vem primeiro aqui, tá? Mas vocês têm que ter como base sempre isso aqui, ó. A variação da energia interna é a quantidade de calor que eu tenho menos o trabalho que eu realizei, tá? Então, isso já me deixa fazer a primeira lei da termodinâmica tranquilamente ali. O que acontece ainda, tá? Se eu tiver essas realizações aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, então eu posso ter uma transformação isotérmica, tá? Então a temperatura é constante. Lembram que se a temperatura é constante, a variação da energia interna é constante, ó. Então o ΔU vai ser zero. Se o ΔU vai ser zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Por exemplo, ó, puxar uma bomba para encher pneu, tá? Então, se você puxar ou empurrar uma bomba de encher pneu e ela for vedada, né, você não tem variação de energia interna. Você só vai ter variação de pressão e de volume, tá? Então, a temperatura não aumenta, claro, né, gente, devagar. Se você fizer o processo rápido, você vai aumentar por atrito o calor, tá? Outra, uma isovolumétrica. Aonde que isso é, quem que é constante, ó? Se não tem variação de volume, não tem realização de trabalho. Então, ó, o trabalho é zero. Aonde que isso acontece? Numa panela de pressão. Ó, uma panela de pressão com ar dentro, quando você for levar para o fogo, para a geladeira, a panela de pressão está vedada ali, né? Você não tem como sair, como esse êmbolo, a tampa da panela de pressão, que podia ser o êmbolo, ela não consegue se mexer. Então, o trabalho é zero. Então, a variação de energia interna é igual ao calor que você cede a ela, tá? Ou tira ou coloca. Quando você tiver uma pressão constante, ó. Então, quando você tem a pressão constante, olhem o que é o trabalho. O trabalho é a pressão vezes a variação de volume, tá? Então, a tua variação de energia interna é Q menos trabalho. Quantidade de calor menos o trabalho. Então, se você tiver uma sacola vedada ou uma sacola frouxa, tá? Com um peso em cima no sol ou na geladeira. Se você colocar uma sacola bem fechadinha no sol, você vai ver que ela estufa, né? Por quê? Porque eu tenho realização de trabalho, tá? Então, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação da energia, do volume, tá? Então, você aumenta o volume se você levar essa sacola para o sol, ou você diminui o volume se você colocar ela na geladeira, tá? É uma das formas, certo? A isobárica, então, quando a pressão for constante, né, ó, se essa pressão for sempre a mesma, então a equação fica exatamente a mesma coisa, tá? E mais? A adiabática agora. Então, o que é a adiabática? Não há troca de calor com o meio. Ou ele é rápido, ou ele está isolado. Uma das formas de transformações adiabáticas que a gente conhece, que vocês conseguem perceber, é quando a gente assopra fazendo bico. Se você assoprar com a boca aberta, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho aqui uma figurinha. Se você assoprar com a boca aberta, o ar que sai da tua boca é quente. Pode fazerem o teste aí. Se você assoprar com a boca aberta, o ar que sai da tua boca é quente.
Mas se você assoprar fazendo biquinho, o ar que sai da tua boca é gelado. Por que isso? Por causa dessa expansão aqui, ó. Se você assopra com a boca aberta, a área aqui é bem grande e ele vai trocando o calor com o meio conforme ele for saindo, tá? Então, esse ar sai quente da temperatura que está o teu corpo. Se você assoprar fazendo biquinho, quando o ar chega aqui fora, ó, ele precisa se expandir muito rápido, porque essa área aqui é muito pequena, a área da boca é muito pequena, e a área de fora aqui é bem grande, ó. E aí, quando ele sai aqui, ele se expande rapidamente. Como é que ele vai se expandir? Como é que ele vai se espalhar aqui? Usando a própria energia interna. Então, se ele perde energia interna, ele resfria, diminui a temperatura. Por isso que o ar que sai da nossa boca, quando a gente faz biquinho, tá? Ó, quando a gente assopra fazendo biquinho, ele esfria. E ao esfriar, significa que ele diminuiu a sua energia interna. Se diminuiu a sua energia interna para realizar essa expansão aqui, ó, o que significa? Você perde temperatura, tá? Por isso essa diferença. Se você soprar com a boca aberta, isso não acontece. Se você assoprar fazendo biquinho, você tem uma transformação adiabática, tá? Significa o quê? Que você não troca calor com o meio. Então, ele vai usar a própria energia interna para se expandir, tá? Então, vejam bem, dentro dos processos cíclicos, tá? Isso aqui eu nem vou cobrar muito, mas o que a gente tem, ó? É um ciclo aqui, ó, de pressão por volume, tá? Então, um processo cíclico significa uma cadeia fechada. E nesses processos cíclicos, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem aqui, nesse caso, ó, uma isobárica, né, outra isobárica, ó, a pressão permanece, aliás, uma isométrica, né, ó, o volume permanece na mesma posição aqui, ó. Então, eu tenho uma isométrica aqui, outra isométrica aqui. E a única que é uma transformação curva, lembram da aula passada? É uma isotérmica. Então, uma transformação cíclica, geralmente ela é alternada por duas transformações isométricas e duas transformações isotérmicas, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou ter uma isométrica aqui, uma isotérmica aqui, uma outra isométrica aqui, outra isotérmica aqui. E isso é um ciclo. E a área dessa figura aqui, ó, vai me dar o trabalho que o gás realizou, tá? Se eu calcular a área dessa figura, certo? Ou, né, é aproximado aqui com um retângulo, por exemplo, se eu calcular a área dessa figura, eu tenho exatamente o trabalho realizado pelo gás, tá? E aí a gente tem as nossas máquinas térmicas. O que é a nossa segunda lei da termodinâmica, então, tá? As máquinas térmicas, elas trabalham em ciclos, né? Então, ó, você abre o ciclo, certo? Troca calor com o meio e fecha o êmbolo, fecha o ciclo de novo, ó. Então, isométrica, né, ó. Agora aqui você tem, essa daqui é uma isotérmica, agora você tem uma isométrica e depois você tem uma isotérmica de novo, ó. Aqui, ó, nessa subida do êmbolo, você tem uma isotérmica, né? Você vai variando aqui a pressão e mantém a temperatura. Daí você volta, ó, aumenta e diminui o volume, significa que você tem as isotérmicas. Quando você troca calor com o meio, tá? Você tem as adiabáticas, né? Tá? Então, agora você vai ter uma fonte quente, uma fonte fria e o trabalho realizado. A fonte quente fornece calor, você realiza o trabalho, que é o deslocamento desse êmbolo, e aí você rejeita calor para a fonte fria, tá? Então, vejam, é o mesmo que eu tivesse isso daqui, né, ó. Como é que vai acontecer o diagrama aqui, ó, da pressão e do volume, ó. Ó, então eu tenho aqui eu vou ter a mesma variação de volume, ó. Dei aqui uma isotérmica, aqui uma isobárica, uma isométrica, né, ó. E aí você tem essas variações aqui. Dá para ver bem certinho, ó, aumento, né, o volume vai variando, ó, ele volta, e aí você tem a isoterma de novo, tá? Então, essas são as nossas transformações das máquinas térmicas. Um outro ciclo que a gente tem é o ciclo de Otto, tá? Mas esse ciclo de Otto a gente praticamente não utiliza, ó, que é como se fosse um pistão aqui,
tá? Porque daí você libera calor e volta a receber. O que nos interessa, ó, o ciclo do diesel, né? Você tem aqui a queima do combustível, então são transformações também isotérmicas e isométricas, tá? Então, você tem aqui as trocas, né, a queima do combustível e as trocas de calor, ó. Então, aqui você tem esses recebimentos e liberação de calor, porque toda vez que ele explode, né, ele tem que sair uma determinada quantidade de gás, tá? E aí você tem também o ciclo do diesel ali. E aí as máquinas térmicas, né, que vai se referir, então, à eficiência dessas máquinas, certo? Quando você trabalha com máquina térmica, você sempre vai ter isso aqui, ó, uma fonte quente, uma fonte fria e uma realização de trabalho, tá? Então, o Q1 e o T1 vai se referir à nossa fonte quente, o Q2 e o T2 vai se referir à nossa fonte fria, e o W vai ser o nosso trabalho, tá? Que é realizado por quem? Que é realizado pela máquina térmica. O que que acontece aqui, ó, tá? Então, eu vou passar para o rendimento aqui, deixa eu passar aqui. Aqui são algumas aplicações, né, ó. O ciclo do refrigerador, de uma bomba de calor, por exemplo, isso daqui uma bomba de calor, eu posso fazer uma analogia com os ar-condicionados, né, com os condensadores dos ar-condicionados. Então, eu vou ter fontes quentes e fontes frias, tá, para estar liberando essa evaporação aqui, tá, que são os compressores, ó. Isso aqui é o princípio básico do funcionamento, por exemplo, de um ar-condicionado, tá, que não nos interessa muito. Mas vamos pensar agora, então, aqui nas máquinas térmicas, na segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira se refere à variação da energia interna, tá? E a segunda se refere ao trabalho e ao rendimento de uma máquina térmica. Então, o que que acontece? Ó, aquilo que eu falei para vocês, vamos ter sempre uma fonte quente, sempre uma fonte fria e uma realização de trabalho, tá? Então, o que que acontece nessas máquinas térmicas aqui, ó? Não existe, tá? É impossível construir uma máquina térmica que tenha 100% de eficiência, tá? Transforme 100% do calor em trabalho. Então, o que que nós vamos ter aqui, tá? Quando a gente tem essa máquina térmica, qual que é o limite da eficiência da máquina térmica? É essa liberação aqui, ó, tá? Essa quantidade de calor que ela libera para a fonte fria. Então, o que que nós vamos ter aqui, ó, tá? É impossível, né? Deixa eu só passar aqui, ó. 100% de rendimento é impossível numa máquina térmica, tá? Qual que é o máximo rendimento? O máximo rendimento de uma máquina térmica é uma máquina que opera com o ciclo de Carnot, que a gente já vai ver depois, tá? Então, vamos pensar assim, ó, essa máquina do ciclo de Carnot é a que faz o processo ser reversível, ou seja, eu tenho duas transformações adiabáticas agora, tá? Alternadas aqui, ó, duas adiabáticas, alternadas com duas isotermas, certo? É isso que a gente tem como ciclo de Carnot. Uma máquina que não opera em ciclo de Carnot, geralmente ela vai ter o quê? Duas isotermas com duas isométricas, tá? Mas o ciclo de Carnot, ele trabalha com duas adiabáticas, aqui, ó, essas vermelhinhas são duas adiabáticas, e essas pretas aqui são duas isotermas, tá? Que são duas transformações diferentes, tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui a equação. Isso daqui não nos interessa, tá? Entropia são nos sistemas biológicos. Ah, não tem aqui, tá? Mas eu vou fazer agora aqui para vocês. Faltou aí a equaçãozinha do sistema da transformação das máquinas térmicas, tá? Então, o que a gente vai ter como máquina térmica? Esses últimos, tá, gente, de entropia, isso daqui a gente usa, ó, esses conceitos de entropia aqui, da segunda lei da termodinâmica, a gente usa mais, na verdade, para sistemas biológicos. Por exemplo, quando eu vou trabalhar lá com a parte da biofísica, tá? Então, a gente utiliza esses processos aí como sistemas, para sistemas biológicos, tá? Eu vou parar agora aqui a minha apresentação, porque daí fica mais fácil de vocês verificarem, para não ficar invertido ali, né? Então, vamos lá. Então, essas são a primeira lei da termodinâmica, ó, tá? Então, só para deixar mais bonitinho aqui, né? Então, se eu fizer a primeira lei, tá? Quem que é a minha primeira lei, ó?
Então, eu vou dizer o quê? Que a minha variação da energia interna vai ser a quantidade de calor que eu recebi ou que eu perdi, menos o trabalho que eu realizei, tá? Então, essa é a primeira lei. A segunda lei se refere aos sistemas energéticos, né? Se refere aos sistemas energéticos, então eu vou ter uma máquina térmica. Eu vou até fazer um esqueminha aqui, para depois ficar fácil de vocês terem ali, ó. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tiver aqui uma máquina, tá? Então, se eu colocar aqui uma máquina térmica, o que vai acontecer, tá? Com a máquina térmica. Vini, tu tem que só clicar naquele clipezinho aqui, ó, que você tem do lado esquerdo, e você me fixa na tela, ó. Vai aparecer um alfinetezinho, tá? Se você clicar num alfinetezinho, eu vou aparecer na tela cheia para você. Clica em cima do meu nome, né, ou ali, que aí você vai aparecer. Conseguiu? Ok, beleza. Daí fica a tela cheia para você, tá? Então, se eu tiver ali, ó, beleza. Então, se eu tiver uma máquina térmica, ok? O que vai acontecer no rendimento dessa máquina térmica? Olha, gente, eu vou receber calor, tá? Eu vou chamar isso daqui, ó, tá? Eu vou receber aqui, tá? Eu vou receber calor, tá? Esse meu recebimento de calor aqui, ó, eu vou chamar de Q1, certo? E esse meu Q1 sempre vai ser a minha fonte quente, ó, tá? Então, isso aqui vai ser a minha fonte quente. Ou seja, eu vou receber calor sempre de uma fonte quente. Ou vai ser Q1, ou vai ser T1 de temperatura, tá? O que acontece com essa fonte quente? Essa máquina térmica, ela vai realizar um trabalho, tá? Então, essa máquina térmica aqui, ó, vai realizar um trabalho. Só que, além de realizar trabalho, ela também vai perder calor, porque ela não consegue pegar 100% dessa energia aqui, ó, e transformar essa energia, esse calor recebido em trabalho. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ela vai perder, tá? Ela vai perder também uma parte do calor. Essa parte do calor que ela vai perder, eu vou chamar de Q2 ou de T2, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter uma fonte que nós vamos chamar de fonte fria, tá? Então, vejam, eu vou receber calor de uma fonte quente, que eu vou chamar de Q1 ou de T1. Essa minha máquina vai realizar um trabalho e eu vou perder calor, que eu vou chamar de Q2 ou de T2. Para quem que eu vou perder calor? Para o meio externo, que eu vou chamar de fonte fria, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó. Na minha máquina térmica, eu vou ter três coisas, ó. Eu vou ter a fonte quente, eu vou ter a fonte fria e eu vou ter o trabalho realizado por essa máquina térmica, tá? Então, quem que vai ser esse meu trabalho? Ó? Se eu quiser relacionar esse meu trabalho, ó, esse meu trabalho que também, tá, gente? Lembra? A gente realizava trabalho assim, ó, por essa letra grega tal. Tanto faz, tá? Tal ou esse tal aqui, ou W, é a mesma simbologia de trabalho, tá? Quem que vai ser, então, esse meu trabalho? Esse trabalho vai ser quem? A quantidade de calor que eu recebi da fonte quente, menos a quantidade de calor que eu rejeitei para a fonte fria, né? Ó, então, isso aqui vai ser o meu trabalho. Vai ser isso aqui, né, que eu recebi, menos o que eu doei para a fonte fria, vai me dar o trabalho. E o rendimento da minha máquina? O rendimento é esse N enfeitadinho aqui, ó, tá? Esse N enfeitado significa rendimento. Quem que é o meu rendimento, então? O meu rendimento vai ser quanto trabalho eu realizei em relação ao calor que eu recebi, né? Porque quanto mais trabalho eu realizo em cima do calor que eu recebo, maior é o meu rendimento. Ou ainda, ó, se trabalho é Q1 menos Q2, ó, eu posso dizer que o meu rendimento vai ser quem? Ó, vai ser Q1 menos o Q2 dividido pelo Q1, né? Se eu organizar isso aqui matematicamente, ó,
quem que vai ser o meu rendimento? Q1 dividido por Q1 vai ser 1, menos Q2 dividido por Q1, tá? Ó, então, eu posso representar o rendimento por essa equação aqui, né? Vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu posso, como eu estou falando de rendimento, eu vou falar em porcentagem, tá? Então, vejam, ó, o rendimento de uma máquina térmica pode ser isso daqui. Só que se for uma máquina que trabalhe com o ciclo de Carnot, gente, o que vai ser o ciclo de Carnot? Vai ser o mesmo rendimento, só que ao invés de eu representar por calor, tá? Eu vou representar por temperatura. Por quê? Porque o ciclo de Carnot, ele trabalha com 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotermas, tá? Então, esse meu rendimento para o ciclo de Carnot, ó, isso aqui é o rendimento para uma máquina normal, tá? Depois eu mando as fotinhos aí para vocês, certo? Então, ó, isso aqui é para uma máquina térmica comum, tá? Agora, se eu tiver uma máquina térmica que opere com o ciclo de Carnot, tá? Então, uma máquina que opera com o ciclo de Carnot, ela vai ter o quê? É a mesma forma do rendimento, tá? É essa mesma forma aqui, ó. Só que ao invés de eu trabalhar com calor, eu vou trabalhar com temperatura. Então, o meu rendimento vai ser quem? 1 menos a temperatura rejeitada para a fonte fria, dividido pela temperatura que eu recebi da fonte quente, tá? Então, é a mesma coisa, só que isso daqui agora não vai ser calor, ó. Vai ser temperatura, tá? E essa temperatura, obrigatoriamente, vai ter que estar em Kelvin, certo? Para tudo, gente, para gases e para as transformações térmicas, tá? A nossa temperatura deverá estar sempre em Kelvin, tá? Nunca vai poder estar em graus Celsius, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou resolver um exercício de cada um daqueles que vocês têm lá na lista, né? Uma da primeira lei e uma da segunda lei, para que vocês possam depois resolver os outros, e aí semana que vem a gente poder fazer a revisão para a prova, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar de novo aqui, que eu acho que daí fica fácil, né, de vocês verem, só para vocês verem o problema. E aí, depois eu tiro o compartilhamento para mim resolver para vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Olhem aqui, ó. Então, tem 10 exercícios ali, né? São 5 da primeira lei e 5 da segunda lei, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Vejam, ó, um corpo recebeu 40 joules de calor, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu recebo 40 joules, então significa, né, exercício 1. Então, o meu Q1 recebido, tá? Vai ser 40 joules, ó. Um corpo recebe 40 joules de calor, então ele é positivo, ó. De um outro corpo que rejeita, então um outro corpo que eu vou chamar de Q2, ele rejeita, então esse calor vai ser negativo, ó, tá? Rejeita, 10 joules, né? Então, ó, rejeita 10 joules para um ambiente. Simultaneamente, o corpo realiza um trabalho de 200 joules, ó. Então, o trabalho 200 joules. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo, tá? Então, veja bem, ó, um corpo recebe 40 joules de calor de um outro corpo e rejeita 10 joules de calor para o ambiente, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? É aquela história do João, né? Deixa eu terminar aqui, interromper o compartilhamento, porque vocês conseguem me ver, tá? Então, é aquela história do João, ó. Eu tinha um corpo, certo? Esse corpo recebeu, ó, ele recebeu 40 joules de calor, ele perdeu 10 joules de calor, e ele realizou um trabalho, ó, ele realizou um trabalho de 200 joules. Se eu pensar na primeira lei da termodinâmica,
quem que é a minha primeira lei da termodinâmica? É a variação da energia interna. É a quantidade de calor recebida menos o trabalho realizado. Só que o que aconteceu aqui, ó? Quem que é a minha variação de energia interna? É os 40 que eu ganhei, menos os 10 que eu perdi, né? E menos o trabalho que eu realizei, ó, que foi 200 joules, certo? Ó, eu recebi 40 e cedi 10. Lembram lá da história da carteira do João? É a mesma coisa. Qual foi a variação aqui, ó, né? Se ele recebeu 40 e cedeu 10, então a variação da energia interna foi quanto? Foi 30 joules, né? Ó, menos os 200 de trabalho que ele realizou. Ou seja, se eu ficar aqui para minha variação, ó, vai ser menos 170, né? Então, no ponto de vista da energia interna, o que aconteceu aqui, ó? Então, ocorreu, né? Eu posso colocar assim, ó, uma variação de energia interna de energia interna de menos 170 joules. O que significa isso, ó? Que se a variação da energia interna foi negativa, então significa, né, ó, se foi 170 joules de variação de energia interna, isso aqui significa que a temperatura, se a variação da energia interna é negativa, então a temperatura tem que diminuir, né? Que a temperatura diminuiu, certo? Se essa variação da energia interna aqui fosse positiva, então a temperatura aumentou. Mas como essa variação de temperatura é negativa, a energia interna diminui, tá? Então, quando você faz uma variação, você tem que pensar, a primeira lei da termodinâmica, ó, você tem que pensar nisso daqui, tá? Na quantidade de calor e no trabalho feito por esse gás aí, ok? Depois eu tiro lá as fotinhos, tá? Já mando lá para vocês. Agora, vamos lá, vou fazer uma, deixa eu compartilhar de novo aqui. Vou fazer uma da segunda lei, tá? Então, vamos lá, ó. Até as 5, gente, ó, até as 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 é a primeira lei. 6, 7, 8, 9 e 10 é a segunda lei, tá? Eu vou fazer uma aqui, deixa eu ver, determina o trabalho e seu rendimento, ó. Eu vou fazer essa 7 aqui, ó, tá? Vou fazer a 7, que daí já tem as duas coisas, ok? Então, ó, o que me diz a questão 7, ó? Uma máquina térmica, em cada ciclo, rejeita para a fonte fria. Vejam, gente, ó, fonte fria, deixa eu pegar aqui o esqueminha para vocês de novo, ó. Fonte fria é sempre o Q2 ou o T2, tá? Então, ó, é joule, então é quantidade de calor, tá? Se fosse grau, seria temperatura, tá? Mas como é joules, é quantidade de calor. Então, o meu Q2, que é a fonte fria, 240 joules, tá? Dos 300 joules que retirou da fonte quente, ó. Então, a fonte quente forneceu 300 joules de energia. Determine o trabalho, ó, então eu quero saber o trabalho obtido em cada ciclo e o rendimento dessa máquina térmica, tá? Então, qual que foi o trabalho e qual que foi o rendimento? Então, agora aqui, ó, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou ter que usar isso aqui, ó, tá? Ó, a segunda lei da termodinâmica me diz o quê? Que o trabalho é a quantidade da fonte quente menos a quantidade da fonte fria. E que o rendimento vai ser 1 menos a fonte quente dividido pela fonte fria, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, preciso descobrir quanto que é o trabalho. Então, vamos fazer aqui, ó. O trabalho é quem? A quantidade da fonte fria menos a quantidade da fonte quente. Então, o meu trabalho vai ser quem? 300 joules menos 240.
Então, o trabalho realizado foi de 60 joules. E olhem, ele é positivo, tá? Se ele é positivo, ó, eu vou dizer que ele é feito pelo gás, tá? Então, ele é feito pela máquina. Se ele fosse negativo, ele seria feito sobre a máquina, tá? Então, eu posso pedir lá na prova para vocês explicarem isso, certo? Então, ó, o trabalho positivo, ele me diz que foi o gás quem realizou o trabalho. Então, ele é feito pelo gás, tá? Se o trabalho for negativo, então ele é feito sobre o gás sofreu o trabalho. E qual que é o rendimento agora dessa máquina térmica? Então, vai ser 1 menos quem? A fonte fria dividido pela fonte quente, né? Então, o meu rendimento vai ser 1 menos o Q2, que é 240, dividido pelo Q1, que é 300, né? Então, o meu rendimento vai ser 1 menos 240 dividido por 300, né? Então, eu vou fazer aqui. 240 dividido por 300 vai dar 0,8. Então, o meu rendimento vai ser quanto? 1 menos 0,8 vai dar 0,20 vezes 100. Então, o rendimento dessa máquina térmica aqui, ó, é 20%, tá? No geral, as máquinas térmicas rendem sempre muito pouco, tá? O rendimento das máquinas térmicas são sempre muito pequenas. Para vocês terem uma ideia, do ciclo de Carnot chega a 60, 50, 60%, tá? Por isso que os nossos motores, por exemplo, de combustão, os motores de combustíveis, eles não são tão eficientes, tá? Porque eles não deixam de ser uma máquina térmica. O ciclo, por exemplo, eu passei para vocês ali o ciclo do motor, né? Eles são bem pequenos, então o rendimento de uma máquina térmica geralmente é muito pequeno, tá? Então, por isso que a gente tem máquinas com motores, a maioria dos nossos motores não tem um rendimento excelente, né? Eles têm um rendimento sempre muito pequeno, tá? Eu vou pegar meu celular, que eu não sei onde é que tá, e vou passar as fotinhos para vocês, tá? Então, agora, até vou compartilhar aqui a minha tela de novo, né? Para quem não conseguiu imprimir lá. Pessoal, vocês conseguiram acessar o Moodle novo? Sim? A maioria? Beleza, então, né? Aí vocês têm lá no Moodle os exercícios, tá? Então, aqui vou passar de novo aqui, deixa eu só exibir aqui numa página, aí vocês conseguem, que vocês não vão conseguir aumentar, né? Tá? Então, ó, do exercício 1 ao 5 é a primeira lei, tá? O exercício 6 ao 10 é a segunda lei. Quando vocês têm trabalho, também lembrem e pressão, tá? Trabalho e pressão, então, a quantidade de calor, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, também pode ser, tá? Quando a gente tem lá, que tá lá nos slidezinhos, certo? Da primeira lei da termodinâmica. Eu já vou passar aqui para vocês, deixa eu só vou buscar meu celular, que eu acho que ficou lá dentro de casa, é que eu tô aqui fora no escritório. Eu vou lá buscar o meu celular e já tiro as fotinhos ali para pôr no grupo, tá? Vão fazendo ali as questões que eu, 2 minutinhos, já volto aqui para tirar as fotinhas e mandar para vocês.
Ok, gente? Estão fazendo aí? Felipe, você entregou nesse Moodle ou no antigo? Viu, Felipe? Se você entregou no antigo, eu preciso pegar o link antigo ainda e confirmar, tá? Mas eu já verifico, tá? Só um minutinho, eu te mandar as fotos aqui, eu já entro no Moodle antigo e já confirmo.